Querido, você Hum. sabe que quem me conhece sabe da minha pouca estatura, né? Eu não sou lá aquela pessoa mais alta e não Você- sou nada alta. Vamos revelar as estaturas aqui, não, né? Não, tá, eu quase falei, Não, eu ó, ia falar, eu não, ia agora falar vai ter que entregar. 1,55. 1,55. E, na época, esse tratamento para o crescimento estava começando, era algo Uhum. muito novo. E nós tivemos aquele receio de começar. Enfim, É, permaneci, né? Fiquei com meu sim. 1,55. É tudo bem, né? Hoje a gente tem esse tal do GH, né? Que é o conhecido hormônio do crescimento. Esse tratamento ele precisa ser indicado pelo endocrinologista de acordo com as características da criança. Cada caso é um caso, Cada caso é um obviamente. caso. A gente está recebendo o médico endocrinologista, Dr. Daniel Carvalho, para falar com a gente a respeito desse tema, né? Que é um tema que muitas vezes gera dúvida, gera polêmica. Dr. Daniel, seja muito bem-vindo ao Notícias do Bem, prazer em recebê-lo. Obrigado pela sua disponibilidade em nos atender aqui no programa. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente essa questão do hormônio, né? Afinal de contas, o que é esse tal hormônio do crescimento? Algumas pessoas, algumas crianças têm realmente deficiência na produção desse hormônio? Isso, Roberto. Obrigado, Roberto, Tainá, pelo convite, agradeço a oportunidade e eu parabenizo também vocês pela iniciativa de falar sobre o uso correto, né, do hormônio do crescimento, pelo uso com indicação médica adequada, às vezes em adultos, para finalidades estéticas, sem indicação, e é muito bom a gente poder falar sobre o uso correto e adequado. O Uhum. hormônio do crescimento, ele é um hormônio que todos nós produzimos, né, em todas as fases da vida, e como o nome diz, né, ele é um dos principais responsáveis e efetores do nosso crescimento dos ossos longos e do crescimento em altura. Essa é a manifestação clínica mais evidente da ação do hormônio do crescimento. Ele é produzido numa glândula que a gente tem na cabeça, né, muito próximo ao nosso cérebro, a glândula hipófise, que produz uma série de hormônios, entre elas o GH, que, como vocês falaram, o nome dele é hormônio do crescimento, e a deficiência desse hormônio, né, a não produção desse hormônio, ela pode ter a sua origem desde o nascimento, nos casos de deficiência congênita, e são aquelas crianças em que a gente vai perceber uma deficiência muitas vezes já não é algo clínica, né, da falta desse hormônio, que é a baixa estatura, através de curvas de crescimento que a gente tem populacionais, e essa deficiência ela também pode ser adquirida ao longo da vida da infância, ou por algum tumor, ou por algum trauma, algum traumatismo crânioencefálico que pode levar à deficiência na produção desse hormônio. Uhum. Agora eu tenho uma pergunta, baseado até na minha história, doutor. Eu, na época, uns aninhos atrás, quando esse tratamento começou a acontecer aqui no Brasil, né, foi oferecido como uma opção para o crescimento, mas tivemos aquele receio, porque havia uma preocupação de que houvesse um crescimento maior, né, tipo, em algumas áreas do corpo, como mãos, pés. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho sobre como que ele age no nosso organismo, né, e se é realmente assim, acontece, né, de ter alguns efeitos colaterais como esses ou não, né? Qual a segurança e eficácia que nós temos com o tratamento? Essa tua colocação é muito importante, né, porque até vocês acabaram de comentar aí sobre a estatura de vocês, né, já é muito possível perceber que certamente você não tinha deficiência do hormônio de crescimento, né, as crianças que têm deficiência completa do hormônio são crianças muito baixas e que realmente fogem muito à altura da média populacional, e você está dentro da média populacional da mulher brasileira. Tá? Ai, fiquei Pode ficar feliz. tranquila em relação a isso. Tá tudo E bem. muitas vezes na prática clínica a gente recebe mães preocupadas no consultório, famílias, né, que assim que se queixam que a criança está entre as mais baixas da turma, as mais baixas das pessoas da mesma idade, né, da turma da escola, onde muitas vezes eles percebem a menor estatura da criança. Então, esse uso que a gente chama, né, para baixa estatura idiopática, da baixa, ou a criança nem chega a ter baixa estatura, que seria, né, uma definição médica de 2 desvios padrão abaixo
da altura média para aquela idade. Mas a família tem uma preocupação e quer otimizar o crescimento da criança. Muitas vezes a gente precisa explicar para os familiares que a criança está dentro do potencial genético dela de crescimento, considerando a altura do pai, a altura da mãe, e que não necessariamente aquele é um tratamento obrigatório de ser feito, porque não estamos falando de uma doença, né? Nós estamos falando de uma adequação por vontade dos pais, né? Então é muito importante fazer essa diferenciação também. Você me perguntou também, Tainá, como é que é feito, né, o tratamento. Você falou que existia muito medo desses efeitos colaterais, né? Os principais efeitos colaterais da reposição do GH, eles podem ser divididos assim na criança e nos adultos. Da vida normal, a gente tem não só do GH, pico, que é o aumento, né, da concentração no sangue do GH, e também dos efetores do crescimento, né? Então, é normal que na infância a gente tenha esse aumento. Então, o principal efeito colateral que as crianças têm são dor de cabeça, um pouco de dor articular, ou aquela dor chamada nas pernas, é uma dor de crescimento, né, a dor próxima aos joelhos. Eles podem ter um pouco de náusea por conta da ação do medicamento, mas em geral, quando é feito com acompanhamento, trimestralmente a gente dosa o efeito, né, daquele hormônio no sangue para que a criança tenha os seus níveis dentro dos valores adequados, a gente não costuma ter efeitos piores, tá? Nos adultos, que são as pessoas que já fecharam, né, a cartilagem de crescimento, o espaço do crescimento, eles podem ter sim um engrossamento, né, do calibre dos dedos, tanto das mãos quanto dos pés. É uma mecânica clássica, né, que é o excesso da produção do GH no adulto por um tumor produtor desse hormônio. Tá? Mas na criança, quando feito com acompanhamento, os efeitos colaterais são muito muito seguro, né? importantes. E lembrando, questão... é um medicamento injetável, né? Então pode ter reação no lugar de aplicação, mas a gente consegue perceber fácil também. Bacana. Doutor, quer dizer, é importante reforçar que, assim, primeiro, precisa ter acompanhamento médico, tem que ter indicação, e é para criança, né? O GH tem sido usado de maneira errada por muita gente, infelizmente, né? Como é que é possível ter acesso? O medicamento não é controlado, o hormônio não é controlado? Apesar de existir um controle bastante rígido na comercialização do GH, a gente tem, né, muitas indicações duvidosas ou imprecisas para o adulto, e muitas vezes eles acabam extrapolando esse uso, então conseguem arrumar médicos que prescrevem com alguma indicação de benefício duvidoso, né? Tem pessoas que praticam mesmo esse ato com uma finalidade estética. E lembrando então que no adulto eles podem aumentar o risco do desenvolvimento de diabetes, pode levar ao crescimento das extremidades, né, quando a gente comentou aqui, mãos, pés, mas os adultos são mais suscetíveis a terem, por exemplo, tumores, nódulos que eles nem imaginam, e que o uso do hormônio do crescimento pode acelerar o crescimento, inclusive, desses tumores malignos. Entendi, doutor. Agora, bem complicado, bem arriscado isso, mas, doutor, agora nós falamos sobre o crescimento, né? Eu ia fazer uma pergunta agora, mas depois eu não vou fazer, porque chegou na minha estatura, não tem mais o que fazer, né? Mas, tudo bem, já me conformei. Mas, com relação ao tratamento, para aqueles que estão crescendo muito... O inverso, né? O inverso, né? E às vezes o pai ali fica preocupado. Tem esse tratamento também? Acontece? É possível interromper o crescimento? Sim, a alta estatura, ela também é um problema médico, né, apesar de muito menos frequente, e sempre, né, a gente investiga, no curso, né, da investigação da alta estatura, a gente investiga o excesso entre eles do hormônio de crescimento, tá? Mas o tratamento é muito mais simples, porque embora, né, se for um tumor, muitas vezes tem que operar, é uma microcirurgia que é feita pelo nariz e não fica cicatriz nenhuma, no caso, né, do tumor produtor, mas tem crianças que são altas mesmo por alta estatura familiar. Caso vai aumento do espaço para crescer, né, da cartilagem óssea, e a gente também consegue impedir um pouco o crescimento. E é muito importante, quando a gente tem alterações do crescimento, lembrar que
A aceleração do crescimento, né, e o estirão puberal, que é o segundo momento de grande velocidade de crescimento que a gente tem na vida, que acontece relacionada à puberdade, que é a transição da infância para a vida adulta, a questão da puberdade ela sempre tem que ser levada em conta quando a gente está falando sobre o tratamento do crescimento. Então vocês comentaram, né, a criança que cresceu demais. A gente sempre precisa saber, cresceu demais porque cresceu precocemente, antecipadamente, né, e depois vai ficar com uma estatura normal, ou cresceu demais e ainda tem todo o estirão puberal para acontecer, né? Então são muito conectadas essas informações da puberdade e do crescimento. Entendi. Doutor, qual é o sinal de alerta para os pais que estão acompanhando, né, o Notícias do Bem? Qual é o sinal de alerta? Tem um filho pequeno não na estatura, tem filho, né, tem criança em casa. Quando é que a gente tem que ligar o sinal de alerta para saber se está crescendo demais ou se está crescendo de menos? As visitas regulares aos pediatras normalmente já são suficientes? Sim, a gente considera que a criança tem que ser medida, pesada, né, e colocada nessas curvas de crescimento, esses dados então colocados nessa curva de crescimento anualmente. Então, pelo menos uma vez por ano, essa avaliação deve ser feita. É muito comum, né, que até o 3º, 4º ano de vida, os pais levem as crianças ao pediatra com essa periodicidade pelo menos, né. A partir dos 5 anos de vida, quando a criança já tem suas preferências alimentares, já faz atividade esportiva, já vai para a escola, e os pais meio que consideram que vai crescer sozinha daqui para frente, qualquer coisa ela reclama, né? Se estiver doendo aqui e ali, ela vai reclamar. E muitas vezes perde-se esse acompanhamento, pelo menos anual, né? E aí uma coisa que chama a atenção dos pais, né, é quando eles vão naquelas vezes no interior ou da mesma turma, ou a própria criança se queixa. Então, a avaliação com o especialista, ela tem que ser feita sempre que o pediatra recomendar, ou também por vontade da família, quando eles perceberem que existe alguma preocupação em relação ao crescimento. Muito bem. E eu gostaria muito que o senhor compartilhasse com a gente, né, os seus contatos, para quem estiver nos assistindo, para quem está nos assistindo, poder entrar em contato ou conhecer um pouco mais do seu trabalho. Um bom jeito, acho que, de me acessar, acho que tem um Instagram, o pessoal da produção até pediu aí, que é o Dr. Daniel Carvalho. Tá aí na tela. Eu falo, o underline não está aparecendo para mim, não sei se é a resolução aqui, mas acho que está. Tá sim. Lá eu falo um pouco sobre crescimento também, e acho que é um canal a mais também para poder tirar dúvida e conversar. Lá no e recebam de muitos pais da escola dos meus filhos também, que querem ver o acompanhamento das crianças. E a idade ideal, né, para você pelo menos fazer uma avaliação do crescimento é ao redor dos 8, 9 anos na menina, e pelo menos ao redor dos 9, 10 anos no menino, né, porque os eventos de puberdade começam um pouco mais tarde no sexo masculino. E aí, a partir dessa data, a gente ainda tem bastante tempo para intervir ou para fazer algum tratamento que seja necessário. Muito importante refletir no crescimento. Ter uma alimentação adequada e praticar exercício físico também colabora de uma maneira não farmacológica, né, com o crescimento. Tá certo, doutor Daniel, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem, foi um prazer recebê-lo, obrigado pela disponibilidade, né, em nos atender, e volte sempre. Obrigado também, eu queria mandar um abraço para todos os meus amigos que são frequentadores e membros aí da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que também a gente possa se ver em breve. Amém. Ai, que bom. Estaremos aqui, se bom. Deus quiser, até.